Gente, demora um pouco. Opa, gravou já. Gente, boa noite, então, oficialmente agora, começando essa atividade do nosso curso Gestores Educacionais e Escolares para a Garantia da Educação Inclusiva, do Direito à Educação Inclusiva, um curso em oferta da UFLA, a Universidade Federal de Lavras, com o RENAFOR, que é a Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, em parceria com o Ministério da Educação. Como eu já havia comentado, essa oficina ela não estava prevista no calendário do curso. Porém, através dos tutores, eles me relataram que algumas pessoas estavam com dificuldade pelos mais diversos motivos, e não há problema nenhum de ter tido alguma dificuldade, seja porque está com alguma dúvida, seja porque nunca fez um relato de experiência, mas escreveu outros tipos de trabalho, como o TCC, por exemplo. Mas o relato de experiência, ele é simples, sobretudo no nosso curso, que a gente precisou colocar de 6 a 8 páginas apenas, né? Geralmente um relato de experiência pode ter 10, 15 páginas, 12, mas devido à necessidade de publicação, e como nós somos muitos, né, são mais de 200 cursistas, a gente precisou enxugar um pouquinho, ser um relato mais sucinto, mas que todos pudessem escrever e participar com a gente. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, as agendas estão apertadas, eu entendo, né? Passei 17 anos na educação básica antes de vir para o ensino superior, sei o quão desafiador é final de ano, quarto bimestre, com feriado, com tudo, né? Conteúdo para ser concluído, documentações para serem fechadas nas escolas. O nosso curso, na verdade, ele já deveria ter se encerrado, mas por conta de outras demandas que não têm a ver necessariamente com a oferta, ela precisou acontecer depois e a gente não quis aqui na UFLA abrir mão dessa oferta, porque a gente entende a importância de formação continuada em gestão, sobretudo gestão escolar e educacional atrelada à educação especial. O meu tema de pesquisa, eu acho que eu já comentei com vocês, não é voltado para a educação especial, mas a gestão democrática e gestão escolar. Mas, gente, vamos aqui, né? Eu estou falando de um lugar, né? Eu estou há 2 anos no ensino superior, mais 17 anos da educação pública, na educação básica. Não dá para a gente ficar na escola dizendo que a licenciatura não deu conta, que a gente não sabe o que fazer com o aluno público-alvo da educação especial. É desafiador, mas a gente precisa dar conta. A formação continuada em qualquer profissão, ela é necessária para a gente ir se atualizando, para a gente ter profundidade naquilo que a gente está fazendo nas escolas, certo? Então, esse curso já está chegando ao final, um curso de 180 horas, é impossível não puxar brasa, gente, brasa para sardinha da universidade pública, que é uma formação muito completa, apesar desse curso ter sido um pouquinho aligerado com disciplinas de 2 semanas, né, nas próximas ofertas, se acontecerem, a gente pretende, na verdade ele foi planejado para disciplinas de 3 semanas, mas não foi possível porque o curso precisa acabar em 2025. A gente não pode virar ele para 2026. Então, a gente precisa concluir a última disciplina, que é a 6, que está acontecendo agora. Ela acaba no dia 26, com a conclusão das atividades, né? E a gente façam as atividades, se tiver atividade que não foi concluída, uma ou outra que ficou para trás, conversem com os tutores, eles são as pessoas próximas de vocês para a gente resolver qualquer tipo de problema, a média que ficou para trás. Se tiver algum colega que não está conseguindo concluir, pede para conversar com o tutor da sua sala, porque o curso, gente, o recurso já veio, né? Então, a gente quer formar o máximo das pessoas que estão incluídas, porque cada pessoa que fica para trás é o recurso que deixa de ser aplicado na formação dessa pessoa, tudo bem? Então, é um prazer estar aqui com vocês, eu me sinto mais próxima de vocês, apesar de que eu tenho pessoas aqui que eu conheço pessoalmente, pessoas que eu trabalhei, que eu tive a honra de trabalhar na educação pública, na educação privada também. Não vou citar todo mundo, porque são algumas pessoas, eu não quero deixar ninguém para trás, outras pessoas que eu conheço aqui de Lavras, da Redondeza, e também pessoas, será gravada assim, a aula, tá? Essa oficina vai ser gravada. E pessoas também, gente, de vários estados, a gente divulgou mais no Sudeste e mais aqui na região de Lavras, mas a gente tem pessoas
do Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Bahia. Então, eu mando aqui um abraço para todo mundo. Essa oficina não estava prevista, Salvador, Bahia, exatamente, Baixada Fluminense, São Paulo, enfim. Não dá para citar todas as regiões também, porque são muitas. Então, essa oficina, gente, ela não estava prevista, mas eu vi a necessidade através do relato dos tutores. Então, encaixei aqui dentro da rotina, né? Dentro do final de ano, que também é muita demanda no ensino superior, para a gente poder conversar sobre ela. Bom, é uma oficina. Eu fiz um relato de experiência, só para vocês entenderem, de uma experiência que eu tive lá no meu início de trajetória na educação básica, na educação infantil, e eu vou pegar alguns trechos aqui para poder explicar para vocês. Mas antes disso, vamos entender quais são os pontos, né, de um relato de experiência. O material que eu mandei para vocês, que os tutores disponibilizaram para vocês, né, um material bem simples, bem sucinto, sobre o que é um relato de experiência, ele diz exatamente o que está aqui, que um relato de experiência é um trabalho de um relato, né, de contar uma vivência, mas ele também é um artigo. Então, ao mesmo tempo que você conta uma vivência, não é como se você estivesse contando num espaço informal, né? Mas ela precisa ser uma experiência significativa para uma área, no nosso caso, a área de gestão, a área de docência, de educação especial e inclusiva, mas também com uma linguagem mais acadêmica, mais formal. Não precisa ser extremamente formal, né? Porque esse produto, ele vai circular, e-book circula muito, gente. Ele circula até mais do que um livro físico, porque o livro físico a gente tem que comprar, a gente tem que adquirir. Se for uma editora menor, ele não chega em todos os lugares, mas o e-book ele circula. Vocês vão receber o e-book com a escrita de vocês vão disponibilizar para quem vocês quiserem, para os colegas de trabalho, para a sua secretaria de educação, na sua escola, né, com os seus pares. Então, ele tem uma circularidade porque é um PDF, né? Traduzindo, é um PDF. A finalidade é descrever uma experiência que foi vivida por alguém, no caso vocês, ou por um grupo que você tem contato, o grupo que você está inserido, seja da sua escola, seja do seu estágio, porque a gente também tem alunos de graduação aqui que se interessaram pelo curso, né, para poder incrementar o currículo antes mesmo de se inserirem na educação básica. Isso é muito importante, porque antes mesmo do diploma da graduação, você já sai com uma formação específica em educação especial e que não é tão curta, de 180 horas. Então, é uma experiência vivida por um grupo ou por alguém de forma detalhada, desde que seja uma experiência importante, para contribuir em futuras experiências, futuras vivências, mas também futuros estudos, porque esse estudo ele pode ser citado em outros trabalhos, afinal de contas, é um e-book, né? É uma obra. Um relato de experiência, ele é interessante, deixa eu abrir aqui para alguém entrar, ele é interessante com objetividade relatar as dificuldades, né, gente? Porque a inclusão, a educação especial nos traz muitos desafios também, algumas dificuldades. Então, a gente pode ter experiências que foram positivas, desafiadoras, e os caminhos que foram utilizados, as estratégias, para resolver esse problema, para resolver um problema, um desafio, ainda que de forma parcial, tá? O relato de experiência que eu fiz e que eu vou trazer aqui para vocês como exemplo, eu vou descrever justamente isso. Foi desafiador para mim lá no início, na educação básica, com uma determinada experiência de receber um aluno público-alvo da educação especial, mas eu vou relatar como que essa experiência foi, em parte, superada com a intersetorialidade que a gente vai ver melhor. Não precisa ser exatamente dessa forma, gente. Esse relato, ele é só ilustrativo. Ele aconteceu de verdade, mas ele é ilustrativo para vocês terem ideia de como vocês podem dialogar com a teoria, com os autores, como que você vai fazer do início ao fim, a introdução, o desenvolvimento, as considerações e as referências que são importantes, e também o que você não deve fazer, tá? Como, por exemplo, identificar pessoas, a gente vai ver isso mais para frente. Também pode. Eu vou passar pelos comentários. Se não teve êxito, também pode, mas nas considerações finais é importante dizer o que poderia levar ao êxito, certo? Porque se a gente tem um desafio e ele não foi superado, não foi concluído, a gente pode pensar
que, olha, não aconteceu, não foi da forma que eu gostaria que fosse. Mas se fosse dessa forma, seria diferente. A gente pode caminhar por essa trilha. Um relato de experiência não importa apenas em uma vivência, necessita de uma discussão com resultados, com referências teóricas e dentro de um contexto. O que eu quero dizer aqui? A gente vai fazer um relato, a gente vai contar, vai situar o leitor, vai contar qual o contexto, se é uma escola pública, se é de ensino médio, se é educação infantil, onde ela fica, não precisa dizer qual é a escola. Recomendo que vocês não digam qual é a escola, tudo bem? Porque eu sei que tem gente que já até concluiu o relato. Eu orientei que todo mundo participasse, porque pode ter um ou outro ponto que ajude vocês na finalização. E teve gente também que não definiu o título ainda. Ainda tem tempo, espero que a oficina contribua. Mas, além de relatar essa experiência, é interessante e é obrigatório, na verdade, que você dialogue com autores. Nós temos 6 disciplinas no curso. Cada uma dessas disciplinas tem, tem material. O professor fez material, os materiais têm referências, mas você também vai poder usar uma outra experiência que você teve acesso em outro curso, na graduação, que você pesquisou. Vou explicar aqui melhor. Não precisa ser material só do curso, tá? Então, dentro de um contexto, dentro da sua vivência, você precisa citar e dialogar. É o que a gente brinca, né, na graduação, quando eu estou orientando TCC e também no mestrado, que não são vozes da cabeça. A gente precisa ancorar as afirmativas, a experiência, aquilo que deu certo, o que deu errado e o que poderia ter sido feito a partir de quem já escreveu antes da gente, do campo, né, das experiências, das vivências e da teoria de quem já pesquisou, de quem já consolidou o caminho antes da gente estar escrevendo esse relato. Adiante, então. Então, qual é o passo a passo da escrita de um relato de experiência? O primeiro passo é escolher esse relato, né? É você pensar na sua trajetória, no seu trabalho, ou com uma conversa que você teve com alguém, e pensar na escolha dessa vivência que deve ter sido importante na vida de alguém ou de um grupo, que possa servir, isso é importantíssimo, de aprendizado para a sua área de estudo, para a nossa área de estudo. Educação especial, educação inclusiva, gestão, docência, tá? Gestão em primeiro lugar, gente, mas eu sei que aqui no curso tem pessoas que não estão na gestão, mas que se interessam pelo tema, o que é muito legítimo. Compreender a estrutura, um outro passo é compreender a estrutura do relato de experiência. O material que a gente disponibilizou traz isso, que é o título, a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais, porque elas podem ser finais ou não. Identificar o município, eu vou dar o exemplo aqui no meu relato de experiência. Eu identifiquei a região, não o município. Eu prefiro, é mais interessante identificar a região. Vou explicar aqui para vocês. As considerações finais e as referências, gente. Todo mundo que você citar, todo mundo que você falar precisa ser, todo mundo que você citou, que você dialogou, você tem que trazer as referências, tá bem? Para a discussão dos resultados com a teoria, você tem que priorizar artigos científicos, livros, materiais disponibilizados no curso, tá? E outros materiais também, tá? Então, precisa ser materiais sérios, tá? Pensar em boas fontes. Por exemplo, há fontes na internet que não são confiáveis, né? Por exemplo, sites que você não sabe a procedência, que não trabalham com fonte, não são tão bons de serem utilizados. A Wikipédia, por exemplo, ela não é tão boa para referência. Posso usar inteligência artificial? Eu vou falar sobre isso. Você pode utilizar para te indicar autores que trabalham com ela. Aliás, eu já vou sinalizar, mas você não pode utilizar a inteligência artificial para escrever para você. O relato é seu. E se você usar a inteligência artificial, você precisa, nas considerações finais, indicar onde que você usou e por que você usou, e como você usou. É uma questão ética na escrita, tá? Então, você pode dizer lá nas considerações finais que você utilizou a inteligência artificial para fazer um apanhado de quais obras dialogam com o AEE, por exemplo, porque você está fazendo um relato da AEE.
Antes, a inteligência artificial, ela não dava as referências, agora ela já traz a referência, ela indica até o link, você vai lá para o site onde está o artigo, o capítulo, é interessante. Mas muito cuidado, tá? E aí, se você usou inteligência artificial, você precisa dizer nas considerações finais onde que você usou. Você pode usar, por exemplo, para fazer a revisão textual. Você fez o texto, mas a inteligência corrigiu uma vírgula fora do lugar, mas também, gente, não pode confiar 100%, tá? Veja se você fez a revisão textual, veja se ela fez certinho, porque ela diz lá que comete erros. E comete mesmo, né? O que a gente chama de alucinar. Porque a inteligência artificial, ela sempre vai te dar uma resposta. Ela é treinada para te dar uma resposta. Seja qual for. E essa resposta pode estar errada. Você sempre vai ter uma resposta. Nem sempre ela está certa, tá? Então, muito cuidado. Eu prefiro que seja um material feito com. Aliás, precisa ser um material autoral, feito por você, pelo seu grupo, porque essa é a premissa do curso, tá? Bom, então quais são as partes do relato de experiência? Primeiro, o título, eu vou fazer aqui de forma geral e depois eu vou dialogando com o relato que eu fiz. Um título descritivo e simples, porque é ele que vai chamar o seu autor, o seu leitor, na verdade, para o debate, né? Quando as pessoas olharem lá o sumário do e-book, ele vai olhar, esse grupo aqui, fulano, falou sobre tal coisa, isso me interessa. E ele vai no seu, dependendo do interesse do leitor, é claro. Então, o título tem que estar muito ligado ao que você está escrevendo. Você pode ter pensado num título e depois a sua escrita ter caminhado para outro lugar. Então, volta no título e vê se ele está alinhado. A introdução é uma abertura geral, é um convite, pessoal, da escrita. Você vai apresentar ali qual é o tema, qual é o objetivo, vai justificar por que isso é relevante, vai trazer algumas questões, se for o caso, vai fazer uma breve indicação do percurso metodológico. Nesse caso, o percurso pode ser de onde você está vendo, de qual ponto de vista você está olhando essa vivência, essa experiência. Pode ser enquanto professor, quanto coordenador, quanto diretor de escola, como integrante do corpo docente, tá? Como membro do conselho escolar. Esse é o seu percurso. É de qual ponto de vista no relato você está observando. A gente não vai trabalhar aqui, por exemplo, com entrevista, com outros tipos com questionário, nada disso, porque é para relatar uma experiência. Se você trabalha com outros procedimentos, não vai caber em 8 páginas. Os resultados e a discussão. O resultado é a sua vivência, é a experiência. A discussão é aquele bate-bola, bate-papo que você vai fazer com os teóricos, com os autores, com os artigos, com o material do curso. E o referencial teórico, você já pode ali sinalizar que vai ser aprofundado no desenvolvimento. Daí vem o desenvolvimento, que é o corpo, né? A maior parte, é o coração do seu relato. Ele pode ser dividido, organizado em subseções. Vocês vão ver que o que eu fiz, eu não dividi, eu fiz o desenvolvimento direto. Tudo bem. Se você quiser fazer subseções e dividir parte a parte, também pode. Lembrando que é um relato pequeno, de até 8 páginas. Então, se você vai dividir numa subseção para ficar ali com um parágrafo, não vale a pena. É melhor você colocar direto o desenvolvimento corrido sem partir muito. Envolve a apresentação da experiência. Aí sim, lá na introdução, você anunciou qual foi a vivência. Aqui não, aqui você vai contar com riqueza de detalhes, mas cuidado com essa riqueza. Não identificar a escola, não identificar o aluno. Por quê? Se a gente identifica, a gente precisa do termo de aceite dessas pessoas. E não é o caso, porque é um relato, 8 páginas, com tudo, desde a introdução até as referências, tá? É um relato breve mesmo, gente. Depois, gente, esse relato, ele pode ser expandido. Você pode expandir, escrever mais, publicar numa revista, publicar num evento. Também é super possível, tá? Na verdade, esse relato, ele é um relato como se fosse um resumo expandido. Resumo expandido é muito pedido em eventos, porque você conta ali de forma breve uma pesquisa, algo que você está estudando, um TCC, um projeto de pesquisa, mas aqui é um resumo que é um relato de experiência, na verdade, tá?
Você vai fazer um percurso metodológico, que é a sequência cronológica, a organização dos fatos. Você não pode ficar indo e voltando, senão o seu leitor vai ficar tonto. Você conta ali o início, o meio e fim dessa experiência. Como essa vivência foi vivenciada, como foi observado o fato, por que você escolheu esse fato, você pode trazer ali também. Análises e discussões, você vai analisar essa experiência e vai discutir os resultados e as atividades que foram desenvolvidas, por exemplo, com embasamento e fundamentação teórica, ou seja, discutindo com autores. Betânia, apareceu no meu relato de experiência uma situação e eu não sei qual autor que eu posso dialogar, eu não tenho leitura. Eu vou explicar aqui para vocês mais para frente como que você pode buscar autores que vão te ajudar a sustentar o seu relato ou alguma parte do seu relato, tá bem? As considerações finais, gente, é o fechamento. Você vai retomar os seus objetivos, pensando se eles foram alcançados. Você pode indicar pontos positivos, pontos negativos dessa experiência ou da atividade. Você pode falar dos benefícios, das mudanças causadas por essa experiência, encaminhar possíveis estratégias, né? Indicar possíveis encaminhamentos. Foi o que eu disse aqui anteriormente. Olha, a experiência não foi boa, mas se fosse de outra forma, se tivesse recorrido a tal situação, se tal situação fosse evitada, ou se outras estratégias fossem adotadas, o desfecho pudesse ser mais positivo, poderia ser diferente. Isso é um encaminhamento, é um exemplo de encaminhamento. E as referências são todas as obras que você consultou, que você indicou. Gente, mesmo que você tenha falado assim, o assunto da educação inclusiva, essa temática é discutido por fulano. Tem que colocar lá nas referências. Qual foi a obra que fulano indicou e disse, tá? Sempre não pode colocar sem indicar no texto e não colocar nas referências quem é essa pessoa que você indicou. Agora vamos, de fato, a um relato de experiência e compreender essas partes com um relato que eu montei para essa oficina. Então, gente, esse relato eu procurei, né, muito tempo na educação básica, vivi várias experiências que foram minhas, experiências que não foram, que eu assisti enquanto equipe gestora, positivas e nem tão positivas assim, mas eu busquei uma aqui, lá do início da minha carreira docente, 2006, não precisa de capa e contracapa, não. Do jeito que tá aqui, olha como é que eu inicio. Gente, saiu um cifrão aqui, que saiu digitado em algum momento, ignorem, tá? Você já vai começar do título. Não precisa de resumo, título e introdução, tá? Porque se você coloca resumo, vai aumentar o número de páginas. Não precisa resumo, é do jeito que está lá nas orientações. Título, descritivo e simples, né? É um anúncio ali bem resumido do que você está tratando. E aqui eu faço a introdução dizendo que é um relato de experiência que objetiva compartilhar uma experiência minha, não é do meu grupo, é minha mesmo, enquanto docente da educação infantil em uma escola municipal na Baixada Fluminense, que é a região do estado do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalhei muito tempo, onde eu vivi a maior parte da minha vida. Então, vejam, eu não estou dizendo qual é o município, eu não estou dizendo qual é a escola. A Baixada Fluminense tem 13 municípios. E também, conforme eu vou dizendo, não dá para saber onde é. Isso é importante. Porque mais importante do que qual é a escola, quem é o grupo, o estudante, o que você está tratando, é a experiência. Então, qual é a escola é periférico, tá? Não é tão relevante. Mas você pode situar qual é o contexto. É o sul de Minas? É a região tal da Bahia, sabe? A escola estadual é municipal, é uma escola particular? Maravilha. Eu coloco aqui qual é o tempo, né, que essa experiência se deu no ano de 2009. Eu ainda estava em período de estágio probatório na rede do meu primeiro cargo, ou da primeira matrícula, né? No Rio a gente fala matrícula, aqui em Minas fala cargo. Então eu estava no início da carreira docente. Entende que eu vou contextualizando de onde eu estou falando, qual foi o momento, e eu busco dialogar com a literatura do tema, que é a literatura do tema? São os autores sobre esse tema. E vou discutir também, aqui onde está grifado, gente, de verde,
como ações de diálogo com diferentes profissionais, por isso diálogo intersetorial com outros setores dentro da educação e na saúde, na assistência social, que é o caso aqui desse relato. Caminhos e estratégias que vão possibilitar a inclusão e a participação de alunos público-alvo da educação especial no ambiente da escola regular. Então, aqui eu fiz uma introdução simples, tá? Bem curta, bem sucinta. Ainda posso melhorar aqui porque eu não fiz uma boa justificativa, tá? Fiz meio correndo, mas aqui ainda vou incluir uma justificativa. Se sobrar página no nosso e-book, eu vou publicar esse relato, mas eu acho que não vai sobrar, porque são muitos, né? A gente já está em 80 relatos, quase 80, tá? Eu já dou uma olhadinha no chat, tá, gente? É porque quando a pergunta é curta, eu já consigo ver toda, mas quando é maior, eu não consigo ver o contexto todo, então depois eu volto aqui no chat. Então, vou passar. Então, a introdução é uma abertura, uma escrita geral, é um anúncio do que você está escrevendo para o seu leitor. Aqui, gente, vejam que no slide anterior, isso está orientado lá nas orientações que a gente colocou. Coloquei aqui, gente, cifrão esquece, tá? Coloquei aqui meu nome e coloquei uma nota. Então, no final dessa página, que no caso é aqui, você vai colocar a sua atuação, a sua formação, seja ela qual for, tá, gente? Coloquei aqui, doutora em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta da Universidade Federal de Lavras, bem sucinto. Mas você pode colocar, sei que tem graduandos aqui, graduandos em pedagogia da Universidade Federal de Lavras, da Universidade tal, licenciada em pedagogia, licenciado em pedagogia pela universidade tal, especialista em educação especial, especialista em educação infantil pela universidade tal, graduado pela universidade tal, e professor, professora, coordenador pedagógico, diretor escolar na rede municipal, na escola tal, tá? Aliás, perdão, na escola não, na rede. Pode colocar rede, não coloquem a escola, tá? Na rede municipal de Queimados, por exemplo, que eu sei que tem gente de Queimados aqui no Rio. Da rede particular de Lavras. Também sei que tem gente aqui da rede particular. Na rede estadual da Bahia, do Amazonas. Vocês podem colocar dessa forma. Se você trabalha em duas redes, pode colocar as duas. Na rede, subiu a Gisele aqui, vou dar o exemplo da Gisele. Na rede de Maricá e na rede de Queimados, municipal de Queimados. Você está dizendo qual é a rede, mas você não está dizendo qual é a escola. E o seu relato, no caso do meu relato, ele é um relato na Baixada Fluminense, mas ele não é um relato na universidade. Então, isso está em aberto, porque não é importante, né? Tão importante, o mais importante é a experiência. Então, o desenvolvimento, ele envolve a apresentação da experiência, agora sim, você vai trazer os detalhes, você vai trazer o percurso metodológico, ou seja, uma sequência cronológica, a organização dos fatos, como é essa vivência, ou essa atividade, gente, tem muitos relatos que são de atividades que foram feitas com grupos, vivências, rodas de conversa, mesmo que foram pontuais na escola, também são importantes, tá? Uma escola que fez, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo da Ana, sei que ela está aqui, ela trabalhou comigo, ela foi minha diretora lá na Baixada, ela fazia, posso dar o exemplo, Ana? Acho que posso, né? Porque foi Ana e Camila, e a Gisele também, que estão aqui, uma experiência maravilhosa, que era roda de conversa com os pais, as famílias dos alunos da educação especial. E aí elas convidavam, né, professores, psicólogos, outros profissionais para fazer essa roda de conversa. Por exemplo, era uma experiência, né, uma experiência que aconteceu. Elas nem estão falando sobre elas, mas é uma experiência, mesmo que foi um dia, uma palestra. Uma palestra de conscientização com os professores, com alunos, com o grupo todo, para, por exemplo, combater o bullying com alunos público-alvo da educação especial, é uma experiência. Betânia, mas foi uma palestra de 2 horas, foi uma experiência. Foi um projeto de 1 ano, foi uma experiência, não importa o tempo. Análise e discussões de como foram os resultados dessa experiência. Por quê? Pode ter sido uma experiência, por exemplo, uma palestra que uma escola fez e ela queria ter feito outras vezes, queria ter feito um ciclo de palestras, mas não foi possível. Então, você pode contar ali, inclusive, levar para as considerações finais. As atividades desenvolvidas, mas sempre fazendo embasamento teórico, tá? Conversando com autores sobre essa experiência. Então, eu começo o desenvolvimento aqui fazendo uma introdução
Eu vou levando o autor a entender como que eu vou levar, qual foi a minha experiência, antes de tudo. A minha experiência foi na educação infantil, eu era professora de educação infantil numa escola municipal que só atendia para a escola, e por falta da carência de professores, foi me oferecido uma dobra, né? Tem lugar que chama de dobra, hora extra, ou seja, eu fui trabalhar com outra turma por conta da falta de professor naquela escola. E aí eu fui trabalhar nessa escola em 2009, eu ainda estava fazendo a graduação, que foi em matemática, ainda não foi na pedagogia. Eu não conto isso aqui, mas pode ser até que eu inclua, porque é importante, e eu estou lembrando disso agora. Por isso que é bom revisitar a escrita. E eu chego na escola, a coordenadora me recebe ali dentro de um monte de atividades que ela fez, que ela faz. Vida de coordenador não é fácil, fui coordenadora há muito tempo. E ela me apresenta ali de forma aligerada, mas não me traz que tem um aluno com deficiência múltipla, né, com deficiência física e intelectual, que não era verbal nessa turma. Então, eu só sei, no dia seguinte, quando eu começo, eu recebo esse aluno, que é um aluno que não tem cadeira de roda, ele é um aluno de 4 anos, e ele usa... a família leva ele num carrinho de bebê, então eu vou contando isso, desse cenário, como que é essa comunidade, de forma breve, né? E essa dificuldade, porque eu preparei uma aula, mas eu não sabia que esse aluno estava... Então, essa é uma primeira... Então, como que eu vou dialogar aqui? Eu vou dialogar, por exemplo, com a inserção docente, né? Mas aqui eu vou explicando, falando sobre a inclusão, que tem autores que discutem a inclusão, e aí está aqui, ó, Glatt, Pleit, Mantoan, e aí eu só estou dizendo aqui, gente, que tem autores que discutem a inclusão. Eu nem fiz citação, mas a partir do momento que eu estou dizendo que esses autores aqui falam sobre, pesquisam sobre inclusão, eu tenho que ir lá na referência colocar o nome deles, tá? Poderia até colocar mais aqui, mas para não ficar muito grande, eu coloquei os que eu conheço. Alguns que eu conheço, na verdade, que eu utilizo mais. Então, eu vou falando aqui que a educação brasileira passou pelo momento de exclusão, de segregação, de integração e de inclusão, e que essa inclusão ela ainda está em movimento, ela ainda está em processo, e mesmo escolas que são inclusivas, elas podem, né, que elas promovem a inclusão, elas podem ter atitudes e momentos não tão inclusivos assim. E aí eu vou dialogar com a LBI, com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, percebe que na fundamentação teórica, além de eu usar os autores, eu também uso a lei, tá? Aí a gente pode usar a LBI, a Política Nacional de Educação Especial, a nova política que saiu agora, mas no final eu vou falar para vocês, porque o nosso palestrante do seminário final presencial, ele vai falar sobre isso, mas enfim, vamos fechar aqui o parênteses, senão eu vou abrindo as janelinhas. Então, eu vou fazendo aqui uma pequena introdução, falando sobre a inclusão, para depois eu entrar especificamente para eu não entrar diretamente, de forma ríspida, de forma muito direta, no caso. Então, aqui na experiência. Então, aqui eu trago que existem algumas barreiras. Uma atitude que eu relato minha foi uma barreira, mas eu estava no início da carreira docente, né? Então, eu coloco aqui o diálogo com a LBI para dizer o que é uma barreira, né? Porque, assim, eu não posso falar que uma situação foi uma barreira, mas quem disse que isso é uma barreira? Aí eu trago aqui a LBI, dizendo que é um entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite e impeça a participação social da pessoa. E aí aqui eu cito a LBI. Lembrando, gente, aqui é uma letra menor, aqui não se usa mais, ó, nessa citação aqui não se usa mais letra maiúscula, teve uma atualização da ABNT ano passado. A gente usa o tempo todo agora a letra minúscula, esse Brasil, ou o nome de autor não é em letra caixa alta, indico a página, se eu estou fazendo citação direta, se eu estou parafraseando, dizendo, LBI diz que qualquer entrave, se não é direta, eu não preciso colocar a página, mas se é citação direta, eu preciso colocar, tá? Tem várias... Ai, que susto, achei que eu tinha entrado na internet. É o print. Tem vários vídeos no YouTube que ajudam e que ensinam a fazer essas citações ao longo do texto, tá? E aí, vocês vão falar comigo, Betânia, conforme eu fui escrevendo, apareceu, eu me deparei com um tema, eu esbarrei numa situação e eu não sei quem pesquisa.
mas eu preciso fundamental, eu não posso jogar esse conceito lá e largar lá para o leitor não saber o que é. O que você pode fazer? Ir no Google Acadêmico e colocar lá na barra de pesquisa o tema, por exemplo, vamos voltar aqui. O meu é sobre intersetorialidade para a promoção da inclusão, diálogos intersetoriais. Então, eu estou falando de intersetorialidade. O que eu vou fazer? Eu vou lá. Na verdade, gente, eu já tinha material sobre intersetorialidade de uma especialização que eu fiz. Mas já tem algum tempo e eu queria algo mais novo. O que eu fiz? Fui lá no Google Acadêmico e coloquei intersetorialidade, que é a conversa com outros setores, saúde, assistência social, por exemplo, na educação inclusiva. Aí, o primeiro artigo que me apareceu aqui é um artigo de 2021, quer dizer, é recente, tem menos até de 5 anos, e de uma autora que eu conheço, que é a Márcia Denise Pleit, um grande nome da educação especial e inclusiva. Opa, é alguém que eu confio, é um autor que eu confio. Então, já me facilita o caminho. Mas eu não vou pegar aqui um trecho, um copia e cola, e vou jogar lá. Eu preciso ter uma leitura desse trecho, porque pode ser, gente, talvez uma publicação de alguém que não dialoga com a sua perspectiva de educação especial, de educação inclusiva, ou que não dialoga com o seu relato de experiência. Então, precisa fazer a leitura. E aqui vão aparecer outros autores, tem autores que eu não conheço. Mesmo que eu não conheça, eu fazendo a leitura pode me dizer ali que é uma coisa, que é algo interessante. E aí eu trago para minha escrita para poder socializar, para poder fundamentar. Aqui eu posso usar qualquer outro termo, tá? Qualquer termo que você utilizar, aqui não é inteligência artificial, tá, gente? Então ele vai te dar resultados, e quanto mais para baixo, mais se afasta do que você quer, tá? Então, vai chegar lá no finalzinho, vai ter coisa que não tem nada a ver, porque vai ter em algum lugar falando sobre intersetorialidade. Às vezes nem é na educação, nem intersetorialidade, sei lá, vou chutar aqui, nas engenharias, sei lá. Então, não tem nada a ver com educação, descarta, tá? Então, se você quiser estudar qualquer que seja o tema, procurar autores, você vem aqui que ele vai te dar. Ou então você já conhece o autor. Por exemplo, eu já conheço a Márcia Pleitz, ela é da Federal Rural do Rio. Eu venho aqui e coloco o nome dela. Tudo que ela escreveu vai aparecer aqui. Como eu já conheço a autora, eu quero saber o que ela escreveu de mais recente, eu quero saber o que ela, se ela tem outras escritas, né? Então eu posso vir aqui e acionar esse mecanismo que ajuda muito. Ele ajuda também, gente, a fazer a citação. Vocês podem vir aqui nessas duas aspas, citar, quando você clica, é porque aqui é print, mas eu posso mostrar no final, se vocês quiserem. Eu posso vir aqui e vai abrir 3 tipos de citação. APA, que é usada fora do Brasil, a BNT, que é usada aqui, que é a do meio, aí você copia e cola lá nas suas referências. Tá pronta a referência, tá? Aqui é interessante que vai dizer quantas pessoas citaram esse trabalho. Quanto mais citado, mais importante, né? Mais prestígio tem. Esse aqui foi citado por 23, esse foi citado por 8. Vai ter coisa aqui que você vai colocar que foi citado por mais de 1.000 pessoas. Claro, autores canônicos, né? Aqueles que a gente conhece lá no campo da educação, Saviani, Frigoto, enfim, vários outros. Vão ter muitas citações, porque eles já escrevem há muito tempo. Seguindo, então, mais adiante. E aqui eu começo a descrever que a coordenação, no caso desse relato de experiência, a coordenadora pedagógica me recebe de forma um pouco aligerada, mas dentro das muitas tarefas e contingências do seu dia. Contingência é aquilo que acontece ali, nossa, aconteceu, e o coordenador, a direção tem que dar conta. E o professor na sala de aula também vai ter suas contingências. Então, veja que eu aponto aqui uma fragilidade da escola quando eu chego nessa escola, mas eu não julgo, eu não faço um juízo de valor. Olha, foi de forma aligerada? Sim, porque a gente tem que ter cuidado com os adjetivos. Mas eu entendo tudo, toda a dinâmica, né? A escola é viva, toda a dinâmica que acontece e que essa coordenadora não pôde me inserir de forma mais ampla nessa escola. Então, sobre esse aligeramento, aí eu penso, isso tem a ver, eu estava em início de carreira docente na educação pública, isso tem a ver com inserção profissional, com início de carreira docente. Com quem que eu posso dialogar sobre isso?
Aí eu vou lá no Google e dialogo. Eu já sei que essa autora, que é a Gisele Cruz, ela foi minha professora na UFRJ no mestrado. Ela fala de iniciação da carreira docente, ela fala sobre indução docente, né, e outros autores também que eu conheço. Então já é um caminho. Então eu fui direto no nome dela lá, encontrei um artigo que ela vai dizer que começar nunca é fácil, ainda mais quando se refere a começar um exercício profissional, como é o trabalho do professor, que entre outras características é interativo, é multidimensional e contingente. O conceito de inserção profissional refere-se justamente à entrada na vida profissional docente, ao ingressar na carreira. Tudo a ver com o que eu estou dizendo. Eu cheguei numa escola, eu estava em início de carreira. Gente, aí a conta não está fechando, né? Se eu estou falando que em 2009 eu estava em início de carreira docente na educação pública, mas antes eu já tinha experiência no ensino privado, tá? Mas algumas experiências eu tive contato mesmo na educação pública, por isso que eu ainda considero que eu estava em início de carreira docente, embora fosse na, na, na educação pública, porque, por exemplo, gestão democrática a gente vai ver na educação pública. Eu poderia ter 20 anos de carreira docente na gestão, na escola privada, mas quando eu vou para a escola pública, é lá que eu vou ter experiências de gestão democrática, por exemplo. Então, eu posso dizer que eu estou começando um novo momento dessa carreira docente, mesmo que ela já tenha algum tempo. Então, eu falo que cheguei nessa escola, né? Então, eu vou dizer que a escola anterior que eu trabalhava, que era só de pré-escola, era uma EMEI. Então, eu coloco que EMEI é uma escola municipal de educação infantil. Deixa eu ver se está aqui. Não está nesse recorte. E aqui eu digo que eu vou trabalhar para substituir um professor numa EM, escola municipal, mas eu não digo qual é o nome. Eu explico que é uma escola numa região periférica, atravessada por questões de violência. Não digo aqui com todas as letras quais são, mas digo que são questões de violência. Quando a gente fala que é Baixada Fluminense, a gente já tem ali uma ideia do contexto, né? Mas eu não me aprofundo nisso porque eu digo que as questões de violência, de vulnerabilidade social atravessam, mas eu não preciso explicar porque isso é um pano de fundo, não é o foco é a vivência. Então, a turma é infantil 1, esse município chama de infantil 1, que é 4 anos de idade. Aqui em Minas, a gente tem um outro nome, 4 e 5 anos, eu nunca gravo qual é, mas é bem diferente do que a gente usa lá no Rio. Se alguém lembrar aí, coloca no chat. Mas se eu estou dizendo que a turma é de infantil 1, que é a turma de 4 anos, não necessariamente período. Isso mesmo. Período 1 e período 2. Período 1, 4 anos, período 2, 5 anos, não é isso? Porque o Brasil todo não vai usar o mesmo nome. Pode ser pré-1, pré-2, né? Então, eu estou dizendo que é infantil 1, mas eu estou dizendo qual é a turma, que é a turma de 4 anos. Então, eu estou dizendo que eu recebi esse aluno, né? A mãe do aluno me traz ele e eu vou atribuir o nome fictício de Caio. Gente, eu não lembro o nome do aluno, eu lembro dele, mas não lembro do nome, de verdade. Então, coloquei Caio, né? No NED, que é o CAP, né, o Colégio de Aplicação da UFLA, grupo 3, 4 e 5. Então, vai ter essas variações. Então, é bom dizer para o leitor, porque tem as diferenças regionais, né? Fazer ali uma explicação muito breve. Então, ela traz o aluno no carrinho de bebê, o que evidencia para mim as dificuldades da família, do contexto, e depois escola privada maternal também, são vários nomes, né? No Brasil todo a gente vai ver muitos nomes diferentes. Então, eu vou trazendo aqui, eu vou dialogando com a literatura, vocês viram aqui que eu dialoguei com a inserção docente, aqui eu vou dialogar com a LBI, aqui eu vou dialogar com a intersetorialidade, que eu trago mais no final do relato, não vou ler o relato todo aqui para vocês, para a gente não... A ideia é ter um contexto geral. E daí, depois que eu conto, que eu vou dialogando, que eu vou contando, eu não digo qual é o nome do aluno, eu deixo explícito que é um nome fictício. Se for uma escola também, se vocês quiserem usar um nome fictício, ótimo. Então, eu vou contando aqui o relato, eu vou dizendo quais foram as dificuldades, que a partir das dificuldades que eu tenho, porque esse aluno não tem um profissional de apoio, e qual é a atitude que eu entendo que é uma barreira, porque como eu não tinha auxiliar de educação infantil na turma, era uma turma de 25 alunos, todos frequentes, e esse aluno que era incluído, ele não tinha um profissional de apoio, e era evidente que era necessário. Quando eu levo, por exemplo, para o refeitório, eu levo primeiro ele e depois a turma. E aí, qual é o debate intersetorial?
Porque quando a profissional da educação especial e inclusiva do município, ela vem conversar a pedido, né, para me dar ali um socorro, e um socorro à escola, até porque eu estava em início de carreira docente, com uma situação nova, ela fala, você não pode fazer isso, você tem que levar ele junto com os outros, mas como eram várias turmas no mesmo corredor, eu tinha medo de alguém, né, veja ali, um carrinho de bebê com uma criança de 4 anos, que já o carrinho não comporta essa criança de forma segura. Então, eu tinha essa preocupação, mas ela me orienta, olha, você não pode levar ele de forma separada, ele tem que participar desse momento. E aí eu conto que eu não fiquei nessa escola por muito tempo, porque chegou um professor efetivo, uma professora efetiva, mas a secretaria, essa profissional da Secretaria de Educação envia para a escola uma cadeira escolar adaptada, eu entendo isso como uma tecnologia assistiva. Aí eu vou dizer o que é uma tecnologia assistiva, tá? Posso usar um site também, desde que seja confiável. Essa cadeira tinha um pranchão grande, a gente utilizava a comunicação alternativa através de figuras. Então, eu explico ali também de forma breve o que é isso, já que ele não era um aluno verbal. Então, eu vou dialogando, né? Eu vou contando essa experiência e dizendo, olha, outros setores, a intersetorialidade me ajudou, porque outros setores vieram à escola através da Secretaria de Educação, que eu entendo em alguma medida também como um setor de alto escalão, porque a Secretaria não está diretamente dentro da escola. E muitos contextos têm muitas escolas, muitas redes têm muitas escolas. E traz ali uma luz, né? Ajuda e fala, olha, professora, faça dessa forma, não faça, vou mandar uma cadeira adaptada, essa cadeira chega no outro dia, entende? Não chegou o profissional de apoio, eu não fiquei muito tempo nessa escola, mas não chegou o profissional de apoio, foi feito um alinhavo, uma conversa com a assistência social, com outros setores, e até a minha saída da escola, o aluno não tinha ainda uma cadeira de rodas adequada, ele continuou, então eu relato isso também. E aí eu indico nas considerações finais que o ideal é que esse aluno fosse, de fato, continuasse sendo assistido por outros órgãos que propiciassem, visto a situação da família, a mãe era uma mãe solo, tudo mais, que fosse para o bem-estar dele e para a inclusão também dele em outros espaços, né? Para que a mãe circulasse de forma segura com ele na rua, na calçada, no supermercado, com uma cadeira específica, que a escola não vai sozinha conseguir dar conta, né? Conseguir essa cadeira de roda, mas com diálogo, por exemplo, com assistência social, com ONGs, isso seria possível. Então, eu encaminho isso nas considerações finais, porque foi algo que ficou pendente e não foi resolvido até a minha saída. Foi resolvido, sim, o aparato para que ele, ali, de comunicação alternativa, de cadeira adaptada para que ele, com cinto, né, de segurança, para que ele ficasse firme, pescoço apoiado, tudo direitinho. Então, é um relato breve, mas que para mim foi marcante porque foi início da minha carreira docente. Então, nas considerações, eu retomo o meu objetivo, que era compartilhar os desafios dessa inclusão, da inclusão escolar pela ótica de uma professora da educação básica, no período inicial da profissão docente, entendendo que a inserção profissional, né, esse acolhimento, essa explicação que faltou sobre qual era o contexto daquela turma, quem era o aluno que era público-alvo da educação especial, até porque tinham outros, um fator contributivo para as práticas pedagógicas, não só a minha enquanto docente, mas da escola como um todo, com os outros profissionais docentes, profissionais de apoio, né, não docentes, para a inclusão desse aluno de forma ampla. Aqui eu venho para as referências, eu uso alguma, não estão todas aqui, porque senão a letra ia ficar muito pequena. Eu coloco um texto que eu escrevi ano passado sobre a participação do público na educação infantil, coloco aqui a referência da LBI, o texto sobre inserção da professora Gisele, um outro texto sobre intersetorialidade, que no caso, é esse aqui que eu busquei, da professora Márcia, no Google. Não necessariamente o relato é em terceira pessoa, não, eu coloquei em primeira pessoa, tá? Porque a experiência é minha, então não tem problema ser em primeira pessoa. Cadê? Voltei, me distraí aqui. Aí esse texto aqui de intersetorialidade, esse primeiro eu li, coloquei, e assim a gente vai
trabalhando. Então, gente, um bom relato é feito de uma experiência relevante que pode contribuir para novos estudos. Leia, escreva, reescreva, porque às vezes você deixa o texto ali 1, 2 dias, volta e vê, nossa, isso aqui não ficou bem, né? Não me expliquei bem aqui, faz uma reescrita. É importante. Esse relato de experiência, para finalizar aqui a apresentação, a gente vai ler, né? A equipe vai ler, não fiquem preocupados, porque se precisar, a gente indica o que precisa melhorar. Vai ser revisado e corrigido para ir seguir para a editora de publicação. O relato vai ser apresentado por um dos integrantes ou 2 integrantes do grupo, tá, gente? É bom deixar elucidado. Pode ser, porque o tempo vai ser curto, vai ser 10 minutos só, tá? Tanto no formato presencial do seminário, que vai ser no dia 6/12, na UFLA. Então, gente, quem é da UFLA, quem mora perto, venham. Tem gente que não mora perto, mas também está vindo para conhecer. Certamente é uma viagem interessante, porque a UFLA é um espaço maravilhoso. A gente vai fazer no anfiteatro do Departamento de Educação e Departamento de Gestão Educacional, Teorias e Práticas de Ensino, que é o meu departamento. A gente vai ter um coffee break e tudo mais. Vai ter o professor Dionis, que esteve com a gente na aula inaugural, ele vai estar para falar da nova política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. E no dia 10, às 6h30 dá tempo de mudar para presencial, sim. Avisa o tutor, tá? Avisa o tutor porque a gente está fazendo a organização. E aí, gente, quem puder vir no presencial, venha, porque vai ser bem, bem bacana, vai ser uma manhã de muita troca, de muita aprendizagem. Ou online no dia 10/12, 6h30. E aí vai ser a apresentação. Vocês podem apresentar, é um quarteto, mas 2 vão apresentar, ok, tanto no online quanto no presencial. É um trio, mas só um vai apresentar. Tudo jóia também, tá? O importante é ser apresentado. Tanto no presencial quanto no online. A ideia inicial, a ideia essencial do seu relato de experiência do seu grupo, tá bem? Vocês podem fazer slides, não é obrigatório o uso de slides, mas eu recomendo, tá? A gente vai disponibilizar o slide, porque o slide, como a gente vai gravar, ele precisa estar no formato acessível, né? Então, a gente vai disponibilizar ainda, eu não sei hoje, porque o rapaz ficou de me devolver hoje, o pessoal da equipe de material audiovisual. Mas, no máximo, na segunda-feira, a gente disponibiliza. Você já pode ir ali rascunhando os tópicos, e a gente disponibiliza o padrão com o nome do curso, tudo direitinho, porque tem que vir com o nome da UFLA, né, do Ministério da Educação e tudo mais. Gente, agradeço vocês pela participação, espero que tenha contribuído essa oficina com vocês, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor, mesmo quem já tenha finalizado. Ai, que ótimo, que contribuiu. Vale a pena, né, ter uma ideia, deixa eu voltar aqui no início, vale a pena ter uma ideia de como porque às vezes você vai ter uma ideia melhor a partir da nossa conversa hoje e fica bem, bem interessante, tá bem? Bom, vou olhar aqui o chat e já eu abro para as perguntas. Ai, que ótimo, gente, não estava previsto, mas diante da necessidade, né, a universidade está aqui para isso. Olha, o estudante está com um cursista, o estudante, seja da doutorado, mestrado, da graduação, da especialização, ele está com uma dificuldade, a gente tem que encontrar caminhos ali de auxiliar. Bom, vou dar uma olhada no chat, vou respondendo e abro para as perguntas. Antes disso, gente, quem ainda não mandou o título para o tutor, você mandou o formato que você quer apresentar, mas mandou o grupo, mas não mandou o título. Vou pedir para que vocês mandem até terça-feira que vem, porque eles precisam me entregar até a quarta. Por que eu estou colocando semana que vem? Porque hoje a gente teve aqui toda essa oficina, esse esclarecimento, certo? Então, aí você já vai ter mais ideias, tem aí o final de semana, e aí você consegue fechar o título para poder passar para o seu tutor, ou melhorar o título, se for o caso. Quem já fez e não quiser mudar, ótimo, para poder a gente fazer, porque eu só consigo liberar para vocês a organização se tiver o título, né? A ordem, tudo mais, tanto do online quanto do presencial. Quem quiser mudar do online para o presencial, avisa o tutor também, tá? Então, eu vou pedir para vocês até terça-feira, quem não deu o título, ou para quem quer mudar, passar até terça-feira, dia 18.
se eu não me engano, para o seu tutor, tá bem? Deixa eu ver aqui se tem. Agradeço mais uma vez. Que bom que vocês vieram. Se quiserem assistir depois, vai ficar no site, na sala 6, tá? Na sala 6, tem uma aba, se quiser eu posso abrir aqui, relato de experiência, lá que você vai colocar em Word, tá, gente? Não coloque em PDF, porque a gente não consegue alterar qualquer coisa, não consegue corrigir. A gente não vai fazendo a correção a mudar a essência do trabalho, o trabalho é autoral de vocês. Mas manda em Word, manda em arquivo editável, tá? Posso abrir aqui para vocês para mostrar onde está, mas eu vou responder primeiro as perguntas. O relato no formato online deverá ser feito slides ou relato na formatação doc, né, Word? Slides. Apresentem slides. Betânia, não quero apresentar slides, não deu tempo, apresenta só oralmente, mas o ideal é ter o slide, fica mais ilustrativo, eu acho que enriquece mais, tá? Dá tempo de mudar para o presencial, venham para o presencial, quem está perto, a gente vai se conhecer pessoalmente, vocês vão conhecer os tutores, os professores também, porque eles vão estar, e vai ser bem bacana. O relato pode ser em terceira pessoa ou em primeira pessoa, depende do ponto de vista que você está trabalhando. Uma dúvida, no caso, como o trabalho em grupo, vamos citar das 3 pessoas. Exemplo da escola, isso. Você diz citar, no caso, é o nome das pessoas que estão participando, não é isso? Dos autores. Aí você vai colocar formação e depois diretora na rede, você não bota da escola, na rede municipal de Lavras, por exemplo. Diretora na rede estadual de Minas Gerais, na rede estadual da Bahia, na rede estadual do Rio Grande do Sul, tá? Especialista em educação da secretaria tal. Pode fazer dessa forma, tá? Não precisa capa e contracapa, o limite são 8 páginas, contudo, sei que fica apertado, tá? Pode indicar o município. Pode indicar o município. Aqui, no caso, a Simone perguntou. Não precisa ser positivo, né, gente? Porque são desafios. Então, se parte foi positiva a experiência e parte não, você pode colocar. Está sendo gravada a aula, a gente vai disponibilizar. Alguma dúvida, gente, que vocês queiram abrir o chat para poder... Abrir o chat não, abrir a câmera, o áudio para poder colocar? Fiquem à vontade. Boa noite, professora Betânia. Eu gostaria de fazer de esclarecer uma dúvida. Sim. Eu sou psicóloga e eu trabalho na rede especializada de educação. Sim. Então, eu não teria um relato propriamente dito do contexto escolar. Eu poderia fazer um relato de um aluno que já passou pela escola especializada, foi inserido na escola regular, Uhum. e eu poderia fazer uma descrição de como se deu essa inserção e como ele se desenvolveu na escola regular? Perfeito. Ótimo relato. Mas não indica quem eu não identifica o aluno. Coloca nome fictício. Sim, pode deixar. E aí, Tá? você também disse que não precisa ser de um relato de uma situação que tenha tido êxito. Isso. Eu gostaria de trabalhar no sentido de trazer especificamente esse caso, é, a questão da intersetorialidade que você falou, né? Sobre a importância da gente estar dialogando com Isso. outros, Fazendo a mediação, né? para fazer com que esses casos eles sejam mais exitosos, né, do que simplesmente inserir. Você poderia fazer Perfeito. nesse sentido? Também pode, sem Ah, dúvida. Tá? agradeço, então. Obrigada, boa noite Joia. a todos. Boa noite. Mais alguma questão, gente? Eu vou abrir aqui para vocês. Podem ir pensando aí o campus para mostrar onde que está o relato de experiência. Onde que vocês vão enviar, tá? Eu coloquei uma perguntinha no chat, professora, se Deixa eu puder. dar uma olhada. Só um minutinho. Colocou agora ou tá anteriormente? Tá. Agora. Ao escrever o relato, deve usar a terceira pessoa no plural em vez... aí você coloca no plural, porque são várias pessoas, né? Sem problema nenhum. Joia.
Mais alguma questão, gente? Alguma dúvida? Se aparecer alguma dúvida depois, mandem para os tutores. Se eles não souberem responder de pronto, eles sempre passam para mim e aí eu respondo, tá? Deixa eu ver aqui. Pode abrir o microfone se tiver alguma dúvida. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Eu estou com uma dúvida. Oi, Karine. O meu grupo, né? Porque Aham. a colega trouxe um relato sobre a inclusão de um professor. E a gente achou bem interessante, porque apesar da gente, na maioria das vezes, estar falando da inclusão do aluno, é uma coisa que a gente também precisa pensar. Claro. Né? Aí a gente ficou na dúvida, né? Como a gente está sempre falando do aluno, se isso poderia, a gente poderia manter esse relato ou não. Sem dúvida, pode manter sim, Karine, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Porque a gente tem políticas de cotas, né, em concursos para pessoas com deficiências. Então, Exato. Como é a experiência da inserção dessa pessoa no ambiente da escola, por exemplo? Exato. Sem dúvida. Exato. Tá bom. Obrigada. Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão? Deixa eu ver aqui o chat. Tudo certo? Eu vou compartilhar aqui, se tiver mais alguém que quiser comentar, pode ir abrindo. Só vou compartilhar aqui rapidamente para mostrar para vocês onde que está, por onde vocês vão mandar o relato. Aqui é a sua sala, por exemplo, aqui é a sala 1. Aí você desce, né, tem todo aqui a introdução, todos os materiais. Aqui, ó. Tá vendo? Espaço para postagem dos relatos de experiência. Aí você vai clicar e vai enviar aqui, tá? Vai enviar o seu arquivo aqui. Aqui eu não consigo enviar porque eu não sou cursista, então não aparece. Mas aí abre o lugar para você colocar o arquivo em Word, tá, gente? Mandem em Word. Vou mudar aqui a página para vocês verem como que vocês podem pesquisar pelo autor ou pelo tema e a citação, que é importante. Por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, só para vocês verem aqui. Aí aqui, achei interessante essa aqui, por exemplo. Isso aqui é uma publicação minha na educação especial. Você vai ver aqui, aí você clica aqui, ele vai para o artigo, tá? Aí você baixa. Mas o que eu quero mostrar aqui é como que você pode copiar já a citação pronta. É aqui, ó. Você vem aqui em citar, tá vendo? 2 aspas. Citar. Vai aparecer 3 formatos. Esse formato é utilizado no Brasil. Você copia e cola. Copia e cola no arquivo, tá? Já é uma citação pronta. Às vezes, vem com um ou outro probleminha. Mas aí a gente orienta a correção, se for o caso. Mas na maioria das vezes vem certinho, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que tinha alguém querendo entrar. Acho que já foi. Então, vocês viram onde colocar? Professor, Oi. só mais uma dúvida. Nós somos 4, ou os grupos têm 5, todo mundo tem que postar. Não, só um posta. Só um posta? Só um posta. Porque senão vai ficar duplicado. Só um isso posta. Ah, gente, boa. Tá. Boa, porque a gente tem a relação dos grupos. Então, conforme vocês forem postando, eu vou pegar a planilha e vou marcar. Grupo 1, enviado, um só. Ok, tá bom. Tá, obrigada. Importante isso, eu estava esquecendo desse detalhe. Mais alguma questão, gente? Tudo certo? Tudo caminhando? Então, a gente está na última sala, né, na última disciplina, na verdade. Façam as atividades, porque a gente já está no processo. Assim que acabar a disciplina, os tutores já vão indicar quem já concluiu tudo. Assim que vocês entregarem o relato, mesmo que depois tenha que fazer alguma revisão, eles já vão indicar para a gente, né, para a equipe, quem concluiu, porque aí dentro do campus virtual vai ter uma aba para você baixar o certificado quando ele estiver pronto. O certificado demora um pouquinho, tá, gente? Eu acredito que no início de janeiro ele fique pronto. Mas aí é isso, concluiu todas as disciplinas e o relato de experiência entregue, tá? Aí você já consegue. E a publicação no primeiro semestre de 2026, que vai ser por uma outra editora. Eu tinha comentado com vocês que seria pela
sempre são um pouco demorados. E aí não deu tempo da gente fazer por aqui, a gente vai fazer por outra editora, mas vai haver o e-book, vai haver a publicação. Só para também deixar explicado isso, vai haver sem diferença nenhuma, tá bem? Mais alguma questão? Se não temos mais a data final para o envio do relato, dia 26/11, tá? Se tiverem alguma questão, avisem os tutores. A gente até consegue flexibilizar um pouquinho. Mas quanto antes vocês enviarem, antes que eu digo dentro da data dia 26, melhor para a gente poder emitir os certificados. Tá bem? Ah, alguém falou que travou. O que você perdeu, Daça? Você quer ver o que exatamente? O campus ou o Google? Ou os dois? É a parte que você mostra onde postar? Ah, onde postar. Só um minuto. Aqui, olha. Dentro da sua sala, na disciplina 6, tá, gente? Só tá na disciplina 6. Você vai descendo, ó, gestão e o IPPP, Projeto Político Pedagógico. Você vai descendo, tá aqui, ó, nesse ícone rosa. Espaço para postagem dos relatos de experiência. Só um do grupo posta, tá? Não precisa todo mundo postar. Um postando, a gente vai olhar a autoria e já dá recebido para todo mundo. Tá bem? Ok, obrigada. Nada. Certinho, gente? Obrigada, gente, pela participação. Não havendo mais nenhuma questão, eu agradeço vocês. Se precisarem assistir, eu vou enviar amanhã a gravação, porque o Google demora um pouquinho, mas envio a gravação e aí vocês vão ter acesso, tá bem? Obrigada, boa noite para todo mundo, bom descanso, e a gente se vê no seminário final, seja online, seja na UFLA. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.